1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos porque podemos nos alimentar daquilo que o Senhor tem ao nosso coração. Que o Senhor nos instrua, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum e parece que ser cada vez mais comum as pessoas recorrerem a processos judiciais, processos na justiça, por razões das mais diversas, né? Então, hoje em dia, se você olhar de rabo de olho para alguém, é perigoso você sofrer um processo. Então, essa questão do processo contra alguém parece ser algo que um recurso que as pessoas estão se utilizando de forma deliberada e por qualquer motivo, inclusive cristãos contra cristãos, irmãos em Cristo, levando irmãos em Cristo na justiça, por razões diversas. Eu tive a infelicidade de representar o seminário em um processo que foi movido por um irmão em Cristo, membro da nossa denominação, isso há alguns anos atrás, e tivemos que ir lá na audiência do juiz para tratar de questões internas, nós como irmãos em Cristo, perante um juiz, tratando de situações que poderiam ser resolvidas de uma outra forma. E um dos presbitérios do nosso sínodo, do Sínodo Noroeste do Brasil, esse ano de 2020, foi processado por um dos seus membros, um membro da nossa denominação, o qual o processou também um dos pastores do presbitério. Infelizmente, isso acontece, para nossa vergonha. E problemas existem entre irmãos em Cristo, mas a pergunta é: será que o caminho biblicamente adequado para resolver esses problemas é diante de um tribunal composto por pessoas ímpias? Será que o caminho correto é levar os nossos problemas, as nossas demandas,
para que pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus sejam estes os intermediários da resolução dos nossos conflitos? Então, para essa pergunta, nós certamente encontramos a resposta aqui na palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo, após exortar a respeito de pecados que, não tratados com a devida disciplina do faltoso, como nós vimos no capítulo 5, nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma exortação quanto à maneira de lidar com as demandas entre os irmãos, os problemas entre os irmãos. E aqui Paulo faz referência à situação em que irmãos deixavam de resolver suas questões através de um conciliador da própria igreja para resolver perante juízes ímpios. Se você ler comigo aí no versículo 1, diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aqui o apóstolo Paulo não faz referência de um caso específico, de uma situação, nenhum problema específico, mas ele está falando que existia na igreja de Corinto, de certa forma, essa prática de, tendo problemas entre eles, então, ao invés de ter alguém da própria igreja que os ajudasse a resolver, eles então levavam o caso perante um juiz ímpio. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aqui pensar a respeito das realidades reveladas pela atitude de resolver as pendências entre irmãos na esfera da justiça comum. Nós podemos aqui ver algumas realidades que são reveladas nesta atitude, a partir do que aconteceu na igreja de Corinto. E certamente isso traz aplicações para a nossa vida nos nossos dias. E uma das realidades que é revelada aqui no texto, por essa atitude de resolver as questões diante de juízes ímpios, é a ignorância espiritual. O apóstolo Paulo traz à tona a ignorância espiritual dos crentes de Corinto, diante dessa ação de não resolver os seus problemas por uma conciliação entre os próprios irmãos. Por que o apóstolo Paulo diz que, ou demonstra e ressalta essa realidade de uma ignorância espiritual? Vejamos que a ignorância ou a falta de entendimento a respeito das verdades bíblicas ou das verdades espirituais geram, consequentemente, atitudes e comportamentos errados. Então, se nós não temos clareza em algum tipo de ensinamento bíblico, é possível que nós erremos nas nossas ações por não conhecer, por não ter o conhecimento a respeito de determinados assuntos. O próprio Jesus exortou um grupo de pessoas que agiam de forma errada em decorrência de sua ignorância espiritual. Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A ignorância espiritual, a ignorância em relação ao conhecimento da palavra, muitas vezes gera comportamentos errados. E a atitude de utilizar a justiça comum para resolver problemas entre irmãos em Cristo revela falta de entendimento espiritual a respeito da capacidade que os cristãos têm para julgar as questões internas. E Paulo esclarece aqui, meus irmãos, nesse texto, que os salvos em Cristo participarão do julgamento do mundo e dos anjos juntamente com Cristo por ocasião da consumação dos séculos. O apóstolo Paulo traz à tona uma verdade bíblica, verdade esta que os crentes de Corinto talvez estivessem ignorantes a esta verdade. E Paulo diz no versículo 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós,
sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? A verdade bíblica a respeito da consumação dos séculos revela que aqueles que estão em Cristo julgarão o mundo e julgarão os anjos juntamente com Cristo. E agora Paulo usa esta verdade para dizer: se os santos, se os servos de Deus hão de julgar o mundo e os anjos juntamente com Cristo, não seriam eles capazes de julgar as coisas mínimas, as demandas que existem entre si? Então, essa verdade de que na consumação dos séculos, tanto o mundo em rebelião contra Deus, quanto os anjos que pecaram serão julgados e sentenciados para a condenação eterna. Não há registro de detalhes a respeito da participação dos servos de Deus neste julgamento do mundo e dos anjos, mas o próprio Jesus fez referência a essa participação, como está registrado lá em Mateus capítulo 19, que diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está dizendo aos seus discípulos que na consumação dos séculos eles participarão juntamente com Cristo deste julgamento. Então, o apóstolo Paulo está argumentando que se os cristãos participarão do julgamento do mundo e dos anjos, eles devem ter consciência da sua capacidade de julgar as questões corriqueiras que envolvem as demandas entre os irmãos em Cristo. Então, quanto a isto, em demandas entre irmãos em Cristo, ambas as partes, tanto o ofensor como a parte ofendida, devem se submeter a um processo de conciliação promovido por irmãos da igreja, promovido pelo pastor, pelos presbíteros. A igreja tem um conselho composto por pastores, e esse conselho tem uma das funções, é exatamente julgar casos que surgem no meio da igreja, da irmandade. Problemas que surgem podem sim ser resolvidos entre irmãos, mas existe o conselho que tem as normas, os parâmetros, as leis das quais todo membro, ao se tornar membro, toda pessoa se tornar membro da igreja, se sujeita a essas normas eclesiásticas. Portanto, essas demandas, meus irmãos, nós como servos de Deus, nós devemos entender que devemos resolver entre nós, fazendo uso dos recursos que temos a partir das normas que Deus nos deu. E se algum dia algum de nós, tivermos problemas com irmãos em Cristo de ordem trabalhista, pode ser, de ordem relacional, de ordem comercial, nós devemos nos lembrar que o caminho bíblico para a solução é por meio da conciliação entre cristãos, se necessário, por um tribunal eclesiástico, onde haverá um momento de ouvir as partes e ajudar a chegar numa condição de paz. E o objetivo é sempre resolver o problema, para que haja paz no meio do seu povo. Nessa situação, nós devemos nos assegurar do entendimento espiritual de que os servos de Cristo julgarão o mundo e os anjos, estando estes em condições de julgarem também as coisas corriqueiras desta vida. Então, aquela situação da igreja de Corinto
aquela atitude de pessoas da igreja de Corinto revelava uma ignorância espiritual a respeito desta verdade, que é a base para Paulo dizer: vocês certamente têm capacidade para julgar as situações internas. Então, se nós, a partir de este momento, não tínhamos esse conhecimento, que talvez os crentes de Corinto também não tinham, e por isso tomavam essa decisão, agora nós temos. Nós já sabemos, segundo a palavra de Deus, que os servos de Deus participarão do julgamento do mundo e dos anjos. Sendo assim, certamente nós temos capacidade para resolver as situações corriqueiras, terrenas. E nós devemos, portanto, fazer uso desta capacidade. Mas vamos avançando um pouco mais no texto e nós podemos ver uma outra realidade que fica evidente nesta situação que envolvia os crentes de Corinto levando os seus problemas para serem resolvidos diante de juízes ímpios. Era a desconsideração dos recursos internos que eles tinham. Quando eles iam para fora levar e expor os seus problemas internos diante de tribunais, eles não estavam apenas demonstrando uma ignorância espiritual, mas eles estavam também demonstrando a desconsideração dos recursos internos para resolver os seus problemas. Embora exista fundamento espiritual e bíblico que comprova a capacidade de se resolver as demandas entre irmãos em Cristo de forma interna, os crentes de Corinto se submetiam a tribunal composto por pessoas incrédulas, como diz aí o versículo 4, acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 4. Aqui ele começa dizendo entretanto, porque ele está dizendo, vocês têm capacidade de julgar as questões internas, porque vocês vão julgar o mundo e os anjos. Entretanto, apesar deste fato, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então, o problema na igreja de Corinto não era a falta de capacidade, mas a falta de reconhecimento e consideração aos recursos da própria igreja para resolver as suas demandas. E Paulo lamenta e considera motivo de vergonha que os membros desta igreja não reconheçam entre eles mesmos pessoas sábias, com capacidade para resolver as suas demandas. Paulo lamenta que isso estivesse acontecendo na igreja de Corinto. E ele considera isso uma vergonha. Versículo 5 diz assim: para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Veja que Paulo diz, é para vergonha de vocês, que vocês não considerem entre vós algum sábio, alguém que tenha capacidade de se assentar com as partes e considerar o problema e chegar a uma solução. Não tem ninguém entre vocês com essa capacidade. Certamente havia, mas o que acontecia é que eles estavam desconsiderando os recursos internos. Eles não estavam considerando que no meio da própria igreja houvesse alguém que pudesse ajudá-los. Considerando que a igreja é uma comunidade de pessoas conectadas a um só corpo, que são chamadas para o amor e a comunhão uns com os outros, já é uma derrota o fato de ter demandas uns com os outros. Considerando que estamos todos conectados a um só corpo por meio de Cristo,
considerando que nós somos uma comunidade que foi chamada para viver o amor de Deus, considerando que nós fomos amados além do que merecemos, e Jesus diz que devemos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, né? Então, levando em conta tudo isso, como diz Paulo, é vergonha o fato de haver demandas entre vós, muito mais levar essas demandas para que ímpios, pessoas que não têm o conhecimento da palavra, seja ali o conciliador entre vocês. É o que ele diz aí no versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. É interessante porque quando alguém aciona um tribunal para resolver um problema, o propósito dele é obter uma vitória ali quanto ao outro, não é? Mas Paulo diz para eles que o só existir demanda entre eles já era derrota. Mesmo que eles fossem para o tribunal e ali houvesse um vencedor da demanda, o só existir motivo de contendas entre eles já era uma derrota. Então eles já iriam para o tribunal, ambas as partes, derrotados. Porque ali, certamente, eles promoveriam a vergonha do Evangelho, promoveriam a vergonha de Cristo Jesus, a vergonha para a igreja. Então, o ideal seria não haver demandas entre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Mas havendo demandas que sejam resolvidas internamente. A gente sabe que o ideal é não haver, mas onde pecadores se juntam, ali certamente o erro está presente. E haverá demandas, mas havendo que sejam resolvidas internamente. Cada cristão individualmente tem a incumbência e deve tomar a iniciativa para ajudar a resolver situações conflituosas entre irmãos, não é? É o que diz Mateus 18. Se teu irmão pecar, vai entre ti e ele, e ali procure ganhar o seu irmão. Então, cada cristão tem essa incumbência de ajudar a resolver demandas que existam entre os irmãos. Quando a situação não é resolvida individualmente, o conselho, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, o conselho da igreja tem as competências eclesiásticas para julgar, para aconselhar, para conciliar e aplicar censuras com o objetivo de resolver demandas entre irmãos. E quem tem essa incumbência precisa assumi-la. E quem tem situações a serem resolvidas devem reconhecer a incumbência dessas pessoas que são instituídas por Deus para trazer as soluções que porventura sejam necessárias. A igreja não pode ser envergonhada diante de tribunais seculares, através de demandas entre cristãos. Esse é mais um motivo para o mundo zombar do Evangelho. O mundo zomba do Evangelho e da igreja por várias razões. E certamente quando membros de um só corpo, quando irmãos em Cristo vão brigar na justiça, seria certamente mais um motivo de vergonha. Essa semana eu recebi um link de uma reportagem falando de processos judiciais que estão correndo na justiça, envolvendo um conselho de uma igreja presbiteriana lá em Brasília. E é uma demanda que envolve o presbitério, o conselho, e aí saiu uma reportagem em um site de Brasília, logicamente o site já distorcendo, pegando algumas verdades, mas distorcendo o que estava acontecendo, e uma matéria de zombaria contra aquela situação.
e aí você vai ler os comentários, são os comentários que envergonham ainda mais a igreja. Porque se a situação fosse resolvida entre os irmãos de forma interna, né, a igreja ficaria resguardada de ser envergonhada diante dos ímpios e servir de motivo de chacota, muitas vezes, diante dos ímpios. E é nesse aspecto que Paulo está tratando, nesse sentido. Então vejam só, essa situação revela ignorância espiritual, revela a desconsideração dos recursos internos que havia na igreja, mas essa situação revela mais uma questão, que é o oportunismo injusto. Paulo exorta os crentes de Corinto contra o oportunismo que gera injustiça. Aqui, do versículo 7 ao 11, nós vamos ver que é exatamente isso que Paulo está dizendo. Muitas ações judiciais extrapolam o limite de promover a reparação de um dano. Pode perceber que toda pessoa que recorre a alguma ação judicial, ela já pede danos morais, danos de não sei o quê, e danos de tantos danos, que geralmente o objetivo se possível, arrancar tudo possível da outra parte. São reparações que são buscadas, que extrapolam além daquilo que era necessário, né? Geralmente é assim que funcionam os processos judiciais. E essas ações judiciais são oportunidades para pessoas usarem de um oportunismo injusto para arrancar dinheiro de outras pessoas, através desses pedidos de danos e indenizações e assim por diante. E Paulo dá a entender que as ações impostas contra os próprios irmãos diante de tribunal incrédulo eram movidas pela ganância, eram oportunidades para praticar a injustiça. Na perspectiva bíblica cristã, é melhor sofrer a injustiça e o dano do que provocar a injustiça e o dano. Então, entre essas duas possibilidades, na perspectiva cristã, é melhor sofrer o dano e a injustiça do que provocar a justiça e o dano. Porque provocar a injustiça e o dano contra o próximo é a quebra do mandamento que ordena amar o próximo como a si mesmo. Provocar a injustiça e o dano significa quebrar o mandamento de amar ao próximo. Como diz aqui na continuação do versículo 7 e do versículo 8: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. A ideia é que promover a injustiça e o dano para qualquer pessoa é antibíblico. Pior ainda, é promover a injustiça e o dano contra os próprios irmãos. Promover a injustiça é uma atitude própria de pessoas injustas, não é? Pessoas que vivem deliberadamente na prática da injustiça. E Paulo diz que os injustos, bem como os que vivem deliberadamente na prática de toda sorte de pecados, não herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo faz uma distinção entre aqueles que temem a Deus e aqueles que vivem uma vida ímpia. Os ímpios vivem na prática deliberada do pecado. Aqueles que temem a Deus certamente pecam, mas o seu comprometimento é em rejeitar o pecado. O que Paulo quer dizer é o seguinte: o cristão
não deve se comportar de forma semelhante àquele que vive deliberadamente na prática do pecado. E ele diz que muitos vivem na prática deliberada da injustiça. E o cristão não deve imitar essa prática. Por quê? Porque aqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado, estes são aqueles que não herdarão o reino dos céus. Aquele que serve a Deus não deve viver da mesma forma como vivem aqueles que não herdarão o reino dos céus, porque são chamados por Deus para viverem uma vida diferente. Diz aqui no versículo 9, e aqui o apóstolo Paulo, a partir do pecado da injustiça, ele então abre um leque mostrando que existem várias outras práticas que caracterizam um viver deliberado no pecado e que caracteriza aqueles que não herdarão o reino de Deus por causa da sua vida comprometida com tais práticas. E ele diz assim, versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então ele fala da prática da injustiça e fala da prática da imoralidade, tanto da relação de homem com mulher, mas também da relação de pessoas do mesmo sexo. Ele fala de ladrões, ele fala de avarentos, que a avareza é um problema que está por trás da injustiça de alguém que quer tirar proveito em ações judiciais contra irmãos, inclusive. E Paulo está dizendo, vocês foram chamados para ser diferentes, vocês não vivem na prática destas coisas. Então, por que eles não deveriam levar suas questões a tribunais? Porque eles não deveriam ser motivados pela avareza, pela injustiça. Eles não deveriam ser motivados por razões que fossem ou levassem-os ao propósito de tirar proveito daquela situação. E Paulo está se referindo então aos pecadores ímpios que não temem a Deus. O reino de Deus será herdado pelos que, sendo salvos pela graça de Deus, embora sujeitos ao pecado, já não vivem na prática deliberada do pecado. Se a injustiça é uma prática de uma vida ímpia, o cristão não deve se sujeitar a ações que o façam imitar essa vida da qual, pela graça de Deus, ele já foi libertado. É isso que Paulo faz os crentes da igreja lembrarem. Em tempos passados, eles já viveram na prática deliberada do pecado, mas tendo sido salvos, eles foram libertados desse comprometimento com uma vida pecaminosa. Veja aí o versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a salvação em Cristo liberta o ser humano da escravidão de toda sorte de pecado. Todos esses que Paulo cita: injustiça, adultério, homossexualismo, avareza. O Evangelho de Cristo liberta a pessoa, por mais escravizada que ela esteja, em qualquer situação pecaminosa, inclusive na prática da injustiça. Paulo está dizendo aos coríntios: vocês já foram libertos disso, então não façam uso desta prática para levarem os seus irmãos a tribunais a fim de obter vantagens avarentas contra os seus irmãos. Meus irmãos, existe um limite cristão na busca dos direitos ou da reparação da injustiça.
como nós falamos no início, nós vivemos uma época em que tudo é processar. Qualquer coisa, vou te processar. Então, nós podemos ter certeza que estamos sujeitos a, muitas vezes, ser processados sem nem saber por quê. Porque tudo é processar. Mas a nossa mentalidade cristã deve pensar um pouco diferente sobre isso. Nós devemos saber que existe limite na busca dos direitos e da reparação da injustiça. Logicamente que não é bom ser injustiçado, não é bom perder. Mas se para não perder for necessário causar outros danos e outras injustiças, como diz Paulo, é melhor sofrer a injustiça e o dano. Se para reparar um dano que eu perdi, uma injustiça que eu sofri, eu tiver que praticar uma injustiça em cima da outra injustiça, é melhor sofrer o dano. É melhor sofrer a injustiça. O mundo não entende esse princípio. Esse é um princípio que o cristão entende, ou pelo menos deve entender. Porque a injustiça e o dano sofridos sempre terão o tratamento correto e justo da parte de Deus. Ações judiciais que visam obter lucros mediante oportunismo injusto é inconcebível para um cristão contra não cristãos e muito mais contra irmãos em Cristo. Por essa razão, irmãos em Cristo devem resolver suas demandas à luz do princípio bíblico do amor, sem intenção de obter vantagens gananciosas, nem se valer do oportunismo para conquistar vantagens indevidas. Então nós devemos certamente estar atentos a estes princípios tão importantes. Creio que não é uma situação que estejamos vivendo, a gente pelo menos não tem conhecimento de nenhuma situação semelhante no nosso meio, mas nós devemos estar atentos, porque a qualquer momento nós podemos nos envolver em algo semelhante. E certamente, como nós já vimos e falamos, nós devemos agir de maneira que não pratiquemos injustiça em cima de injustiça. Não pratiquemos injustiça como justificativa de que fomos injustiçados. Então, nós vimos aqui nesse texto 3 realidades que foram reveladas pela atitude daqueles crentes de Corinto de resolver as pendências entre irmãos na esfera da justiça comum. 3 realidades. A primeira, ficou revelado aqui uma ignorância espiritual. Por não conhecer que eles participarão do julgamento do mundo e dos anjos, então eles não compreendiam que eles eram capazes de julgar as coisas mínimas, terrenas. Fica revelado, em segundo lugar, a desconsideração dos recursos internos. Então existem pessoas no meio da igreja que têm capacidade, têm sabedoria e podem trabalhar para resolver as questões internas. E a terceira realidade que fica revelada é o oportunismo injusto. Fazer uso dessa justiça para obter alguma vantagem sobre o outro. Tentar resolver uma injustiça cometendo outra injustiça. Mas que o nosso Deus nos abençoe, ainda que não estejamos passando por nada semelhante a isto, nós podemos, através da palavra de Deus, obter o conhecimento a respeito desse assunto, de maneira que, se algum dia nos vermos envolvidos em algo semelhante, nós podemos lembrar de 1 Coríntios capítulo 6, que nos dá as instruções tão importantes para que nós lidemos com estas situações. Que Deus nos abençoe e complete em nossos corações a sua palavra.